De volta ao seu programa e hoje, terça-feira, é dia de tecnologia, né? Samela Carvalho está com a gente toda terça-feira e agora, direto da Índia, ela vai conversar com a gente sobre sistema operacional. Sabe o que é sistema operacional? Já viu aquelas palavras, olha, Windows, Mac OS, Linux? O que isso representa? Qual é a vantagem e desvantagem de cada um desses sistemas operacionais? Samela, com você. Vanakkam. Boa tarde, Wagner. Eu ainda estou na Índia. Para você que não fala Tamil, assim como eu, essa é uma das únicas palavras que eu aprendi. Vanakkam significa boa tarde. Então, boa tarde para você, Wagner. Boa tarde para você que está assistindo o seu programa. Hoje, nós vamos falar sobre sistemas operacionais. Você sabe qual é a diferença entre os principais sistemas operacionais? Ou melhor, você sabe o que é um sistema operacional? Então, vamos lá. Sistema operacional é aquele software essencial para o funcionamento do seu computador. É nele que você vai instalar os programas, os softwares necessários para você fazer as suas atividades do dia a dia utilizando a sua máquina. Então, hoje, atualmente, a gente tem 3 principais sistemas operacionais. Então, vamos lá. O primeiro é o Windows, conhecido de todos, é o sistema mais utilizado mundialmente. É encontrado comumente por aí. O segundo sistema é o Mac OS. Ele funciona apenas com os computadores da Apple. Assim como as máquinas, o hardware é desenvolvido pela Apple, o software, o Mac OS e vários outros programas também são desenvolvidos pela Apple. E o terceiro é o Linux. O Linux é um pouquinho menos conhecido do que o Windows e do que o Mac OS, porque é um sistema muito utilizado por programadores, aquele pessoal que realmente entende de informática, que entende de software. Ele foi desenvolvido pelo programador chamado Linus Torvalds. Daí vem o nome Linux, foi desenvolvido pelo Linus Torvalds. Então, o Linux é um sistema operacional livre. Então, quando você instala o Linux na sua máquina, você tem liberdade total de fazer qualquer tipo de alteração no próprio programa, no código do sistema, o que permite que ele seja altamente personalizável. Então, para quem é programador e sabe como utilizar essas ferramentas, é um sistema muito interessante. Então, vamos lá com as principais diferenças e vantagens de cada um desses sistemas. O Windows, que é o sistema mais comumente utilizado, tem como principal vantagem que ele é compatível com a maioria dos softwares. Então, se você vai utilizar vários softwares diferentes, pacotes de Office, Photoshop, Adobe, jogos, o Windows é um sistema que vai atender essa necessidade. A maioria dos softwares que estão disponíveis no mercado, eles são compatíveis com o Windows. Mas também tem as suas desvantagens. Justamente por ser um sistema altamente utilizável, altamente compatível, o sistema mais popular no mundo, também é o sistema mais vulnerável a vírus, a trojans, a malwares. Então, o que significa isso? Se você usa o Windows, você tem que tomar muito cuidado com o seu antivírus, com a proteção no seu computador, porque ele está mais exposto. Tem vários vírus aí, incontáveis o número de vírus que estão disponíveis para afetar um sistema como o Windows. O segundo sistema, que é o Mac OS, ele só funciona com computadores da Apple. Tem gente por aí que faz algumas alterações aí e consegue fazer com que o Mac OS acabe funcionando em outras máquinas. Mas isso aí dá bastante trabalho e tem várias outras desvantagens quando isso acontece. Então, o Mac OS tem várias versões, ele está disponível nos sistemas da Apple. Então, iMacs, MacBooks, MacBook Pro e etc. vão funcionar com esse sistema. A vantagem é que o sistema macOS é feito diretamente ou exclusivamente para funcionar com aquele tipo de hardware. Ao contrário do Windows e do Linux, o macOS é feito para funcionar naquela máquina. Então, isso acaba fazendo com que o sistema funcione mais engrenado, funcione com maior adaptação. Então, o macOS funcionando apenas com a Apple também tem uma outra vantagem, que é a intuitividade desse sistema. Tem muita gente que quando tenta mexer com o macOS, que é completamente diferente do Windows, tem alguma dificuldadezinha no início, mas é um sistema que é altamente intuitivo e é um sistema muito bonito. A Apple preza muito pelo design, etc. Então, tem essa vantagem. Por ser também um sistema não muito utilizado, também existem poucos vírus para o Mac. Existem vírus para Mac, tem gente que fala que não existe, existe. Mas são muito poucos, então a dificuldade é mais fácil você controlar esse tipo de problema no seu computador. Mas tem uma grande desvantagem para a Apple. Apesar de vários softwares já estarem disponíveis
para esse sistema, para o macOS, por exemplo, o pacote Office, que é feito pela Microsoft, que é quem produz o Windows, já está disponível para macOS há um bom tempo. A maioria dos principais softwares você vai encontrar para macOS, mas muitos desses softwares que são um pouquinho mais específicos e tal, você pode não encontrar para o macOS, e aí você ou vai ficar sem o software, ou tem uma segunda opção que é instalar um Windows na sua máquina da Apple. Então, pode ser que se você tem o macOS, você acabe também tendo que utilizar um segundo sistema operacional. O terceiro sistema que nós estamos falando, que é o Linux, também possui várias versões. Também é um sistema pouco utilizado, como eu falei, profissionais, programadores que trabalham nessa área gostam de utilizar esse sistema. Ele é um sistema gratuito, ele é free, livre, você pode fazer qualquer modificação que quiser nele, mas também tem a sua desvantagem que é praticamente impossível encontrar os principais softwares para a versão Linux. Existem vários softwares que substituem, por exemplo, o pacote Office, que é o básico, o Word, Excel, PowerPoint, que é o que todo mundo acaba tendo que utilizar prioritariamente. Existem outras versões alternativas para o Linux, mas esses softwares mesmo, eles não funcionam para esse sistema. Então, esses são os principais sistemas. Você pode agora dar uma pensadinha, ver o que se encaixa melhor para você. Se você tem o macOS e está pensando talvez que o Windows pode ser melhor para você, dá uma analisada. E aí fica a opção e a informação para você. Quando for escolher seu computador, essa é uma outra coisa que você vai precisar pensar antes de escolher qual sistema operacional você vai utilizar. Então, eu fico por aqui, ainda estou na Índia mais um tempinho, a gente se encontra na próxima semana, mais uma vez aqui no seu programa. Toda terça a gente se vê. Um abraço, tchau, tchau. Obrigado, Samela. Olha, tá aí então todas as dicas sobre os diferentes tipos, de sistemas operacionais. Não sei se você conseguiu reparar que a Samela estava descalça. Pois é, isso faz parte da cultura indiana. Aliás, produção, viu, Leilane? Eu acho que quando a Samela voltasse, a gente devia fazer um programa sobre a Índia, para a Samela explicar pra gente todas as coisas básicas aí da cultura indiana pra gente conhecer melhor. Eu tô falando isso com a Samela, que eu falei com a Samela hoje pelo telefone, e ela tava me contando umas coisas bem interessantes e muito diferentes, da nossa realidade aqui no Brasil. Mas enfim, um abraço pra Samela. Terça-feira que vem ela tá de volta, não aqui no estúdio, mas ainda trazendo novidades pra gente direto da Índia. Nosso assunto de hoje: sedentarismo, exercício físico. A Sociedade Brasileira de Cardiologia mostra que o sedentarismo é um problema que vem crescendo significativamente no Brasil. A população atual gasta bem menos calorias por dia do que gastava há 100 anos. Para você ter uma ideia, atualmente 70% da população brasileira não pratica exercícios físicos regularmente. A frequência de atividade entre o sexo masculino é de 20,6% contra 12,8% no sexo feminino. Então os homens praticam mais atividade física do que as mulheres. Olha, para conversar sobre esse assunto, nós temos uma dupla aqui. A Liliane Moreira, que é nutricionista, vai ajudar a gente a entender como é que a alimentação pode dar uma boa ajuda aí para a prática do exercício físico. Obrigado, Liliane, pela sua presença aqui no seu programa. De nada, Wagner, é um prazer. E eu tô aqui também com o Fernando de Moraes, que é educador físico, então vai explicar pra gente como é essa dinâmica de começar essa vida da prática de exercícios físicos. Obrigado, Fernando, porque você tá aqui com a gente também. Muito obrigado você, é um prazer estar aqui. Muito bem, vamos ver por onde a gente começa, qual que é o primeiro passo para a gente ter uma atividade física. Eu acho, Fernando, que tem algumas coisas básicas aí, me corrija se eu estiver errado, mas primeiro, procurar um médico e saber se está tudo ok para que eu faça uma atividade física. E aí o segundo passo, não começar querendo fazer tudo de uma vez, começar devagarzinho, tô certo? Sim, então, o que acontece é que muita gente já vai procurar direto uma academia e não sabe se tem algum problema relacionado a coração, essas coisas que a gente acaba esquecendo. Então, o mais importante é, primeiramente, passar num médico, assim que tiver atestado, que tiver tudo certo com essa pessoa, procurar a academia. Assim que começar, também tem, como que eu posso dizer para você, as etapas, os estágios de treinamentos. Muita gente gosta de entrar na academia e já olha outras pessoas que já treinam há mais tempo, pegando pesos
bem pesados e querem fazer igual. E isso pode prejudicar, né? Pode acabar lesionando essa pessoa e aí ele não consegue mais fazer nada praticamente. Agora também, não necessariamente para a pessoa ter uma prática de exercício físico, a pessoa sair do sedentarismo, ela precisa ir para uma academia, ela pode escolher outros tipos de exercício, né? Não, sim. O importante é praticar o exercício físico acompanhado. Aí vai da pessoa. Tem gente que gosta mais de fazer caminhada, tem gente que gosta de piscina, natação, hidroginástica, tem gente que gosta de esportes coletivos. Então o importante é praticar o exercício físico. O tipo de exercício daí vai de cada pessoa. Agora você tocou no assunto que é importante que seja acompanhado. Então, mesmo, vou fazer meia hora de caminhada por dia, não é uma coisa que vai dar tanto resultado a longo prazo, né? Precisa de um acompanhamento. Todo exercício físico precisa de um acompanhamento, entendeu? Porque, às vezes, uma simples caminhada, mas você tá sozinha na rua. Daí você não foi no médico, não tem um atestado que está apto para isso. Você pode passar mal, acontecer alguma coisa, então sempre é bom ter um acompanhamento. Agora, Liliane, uma coisa complementa a outra, né? Quando a pessoa está fazendo exercício físico, ela geralmente começa a ter uma tendência a querer se alimentar melhor, né? E uma coisa também acaba com a outra. Não tá fazendo exercício físico também, então eu não tô nessa fase saudável, também vou comer qualquer coisa. Você sente isso no seu atendimento? Sim, quando a pessoa inicia a atividade física, ela busca informação sobre o que é mais saudável e normalmente já parte ali para a suplementação, muitas vezes acaba até passando um pouco das etapas, né, do condicionamento físico mesmo, e por isso acaba tendo algumas consequências não interessantes. Então, para que a gente tenha essa evolução nutricional boa, a gente precisa ter paciência e buscar a orientação do profissional também. Olha, para comer saudável, para fazer exercício, a gente precisa buscar a orientação do profissional. A gente está com 2 profissionais aqui, a gente vai fazer uma paradinha rápida para o intervalo e a gente no próximo bloco vai dar várias dicas muito legais para que de repente você tome a decisão de procurar os seus profissionais aí e mudar a sua vida. Então não sai daí, o seu programa volta já.